Confira agora a entrevista que Alexandre Appel fez com o Dr. Daniel Coelho, diretor da Ceferin Coelho Consultores Associados, sobre o atual momento da saúde pública e os seus reflexos nos hospitais e na saúde suplementar. Preste atenção na forma didática com que ele explica o caos que se instaurou na saúde pública neste governo, que felizmente chegou ao fim, e lança um grande desafio para o presidente Michel Temer nesta área. Nosso assunto é saúde. Saúde pública e saúde privada. Nada melhor que a gente escutar especialistas no assunto. Eu estou com o Dr. Daniel Coelho, um executivo conceituado no mercado da área da saúde, que vai nos falar um pouquinho sobre o quadro atual da saúde pública e também da saúde privada do nosso país. Daniel Coelho, que é sócio do Dr. Cláudio Ceferin, na Ceferin Coelho, que é uma das maiores consultorias na área de saúde do país hoje, montada desde o final do ano passado. Doutor Daniel, muito obrigado por nos receber. A primeira pergunta que cabe: como é que a Ceferin Coelho está enxergando a saúde pública no nosso país hoje? Alexandre, com muita atenção, né, atentos e preocupados, né, porque a saúde pública ela vem mostrando um cenário, né, catastrófico, atinge o mercado privado também. Nós vamos, né, tentar mostrar isto, né, para os teus telespectadores. Nós olhamos aí nos últimos anos, tá, uma defasagem de 13 mil leitos, né, e 13 mil leitos, né, se tu olhar para o crescimento da população, que nos últimos 10 anos, né, se nós centrarmos em Porto Alegre, cresceu, né, cerca aí de 475 mil vidas, né, e como é que nós temos, né, na contramão, né, desativando 13 mil leitos, né? Isso tem, né, um efeito muito simples, né, quando a gente olha, né, que os repasses não estão acontecendo, e às vezes se fala na questão, né, de incompetência de gestão, né. Eu imagino, como é que tu faz gestão quando tu não tem recursos? Né? Isto sim atinge, né, a área pública e a área privada na sua consequência. Então, a Ceferin Coelho vê com atenção, vem organizando a sua estrutura, né, para dar suporte para estes hospitais públicos, filantrópicos, né, o nosso foco, né, embora seja na iniciativa privada, né, nós não podemos deixar de olhar aí, né, com atenção o setor público, que nos preocupa profundamente. É possível se falar um pouco de estatísticas nessa área da saúde pública? Sim, é possível. Né, eu vou trazer, né, procurar aqui, eu preparei um material aqui para o teu telespectador, né, que é crítico, e para nós isso nos ajuda bastante. Estatística neste país, né, se pega números globais, né, e se considera, né, não falta leito no Rio Grande do Sul. Como que não falta leito se nos últimos 30 anos nenhum hospital novo surgiu em Porto Alegre? Alguns fecharam, nós lembramos de alguns hospitais, né, que fecharam ao longo dos últimos 30 anos. Consideramos o número de leitos no interior do estado. Né, eu vou dar um exemplo de uma cidade, né, que conheci, Rio Vado, né, próximo de Encantado, para quem não conhece. Lá, em algum momento, um fazendeiro resolveu, né, investir recursos e construir um hospital que tem 47 leitos, mas a capacidade daquela população lá é de ocupação de 3 leitos mês. Mas estes leitos estão na estatística global. O que influencia esses leitos para a cidade de Porto Alegre, por exemplo, ou para o estado do Rio Grande do Sul? Digo, em absolutamente nada. Né? Então, a questão das estatísticas também que são apresentadas, elas são, no mínimo, inconsequentes. Quando, né, o setor público ainda, né, no papel dos seus governantes, quando faz uma estatística, ignora os leitos desocupados,
né, que aí, Alexandre, tu conhece muito bem. Né? Eu não quero citar nomes de hospitais, né? Seferin Coelho toma esse cuidado ético, né? Mas nós temos aqui na nossa capital hospitais que têm leitos desativados, mas se tu olhar lá no CNES deles, na Receita Federal, está lá a quantidade de leitos da sua origem. E não os leitos hoje que poderiam ser utilizados. Ou seja, né, mais uma vez, né, as estatísticas do governo, né, distorcendo fatos. Né, ou seja, hoje não temos leito. E lembrando, né, que para a Copa, né, houve um termo assinado que, né, Rio Grande do Sul, na sua capital e região metropolitana, teria a obrigação de aumentar em 2.000 leitos. Isso não aconteceu. Então, volta-se, né, para a questão da preocupação com todo esse cenário. Muito bem. Doutor Daniel, existem pessoas que ainda dizem até hoje que ser dono de farmácia ou dono de hospital é ter um ótimo negócio na mão, é estar rico. Porque farmácia todo mundo precisa de remédio. E dono de hospital, a quantidade de pessoas doentes cresce, a quantidade de pessoas idosas que precisam de atendimento cresce muito. Como é que o senhor vê, doutor Daniel, o custo dos hospitais hoje versus suas receitas? Ainda é um bom negócio ter um hospital? Alexandre, não é um bom negócio há muitos anos. Mas quem trabalha na área da saúde, né, é porque gosta, é porque tem vocação. Tá? Qualquer gestor, qualquer administrador, eu já tive a oportunidade de dar palestra, né, na Unicinos para estudantes de administração. Como é que tu explica para esses estudantes de administração ou de economia, né, como é que tu gere um negócio? Né, aí nós estamos falando, né, novamente aí, da estrutura hospitalar pública e as filantrópicas, né, que a sua receita, na grande maioria, é do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde hoje remunera 65% do investimento. Ou seja, né, a cada R$1 gasto em procedimentos, o SUS repassa 65 centavos. De onde é que tu tira o restante dos recursos? Bom, de onde tira o restante dos recursos? Tira desativando leito, sucateando os hospitais, equipamentos que estragam e não têm recursos para consertar, e com a razão, porque a população não tem informação. Esse teu trabalho é fantástico, né, porque tu vai levar conhecimento para a população, Alexandre. Fica imaginando, mas o SUS está pagando o quê? Está pagando 65 centavos por real, ou seja, tem um deságio de 35 centavos por real. Né? Então, para uma conta de um administrador, né, já ficou insolvente o negócio. Tá? É um desafio imenso buscar outras receitas, com estacionamento, com lanchonete dentro do hospital. Que outro serviço pode prestar um hospital que não seja propriamente atender a saúde? Bom, há de ser dito também, né, e vamos chamar a atenção do Ministério Público, quando o Ministério Público, né, talvez, né, e eu quero falar isso com todo cuidado e respeito ao Ministério Público, né, que vem fazendo um grande papel nesse cenário nacional, né, e não queremos entrar em política, Alexandre. Mas o Ministério Público nem sempre tem informação da saúde, porque ela é, admito, complexa. Né. Mas o Ministério Público muitas vezes atua nos hospitais, né, e nós estamos aqui dando consultoria para um hospital público hoje, que querem o atendimento 100% SUS, não querem os planos de saúde lá dentro. Eles não sabem que os planos de saúde, sendo atendidos 20% apenas da capacidade ali, ele subsidia 60% do SUS, às vezes até 80% do SUS é subsidiado pelo atendimento ao plano de saúde, que representa só 20% do atendimento. Veja a matemática. 20% do atendimento, da capacidade do hospital em plano de saúde, subsidia de 60% a 80% do custo do SUS. Esse raciocínio, doutor Carlos César de Albuquerque, falecido, ex-ministro da Saúde, ex-presidente do Hospital de Clínicas, quando eu trabalhei lá, fez e montou o Quarto Sul, que era uma ala para internar planos de saúde, para ajudar a subsidiar as despesas do Hospital de Clínicas, que já é bem nascido, tem uma lei própria, a folha de pagamento é do MEC,
Mas a receita é SUS. Aí passou a ter a receita dos planos de saúde. Já naquela época, o doutor Albuquerque alertava para isso. Então, a única resposta que eu tenho para te dar hoje é, não tem um outro caminho, na nossa visão, da Ceferin e Coelho. Primeiro, precisa haver a reforma do sistema de saúde. Precisa inserir os 25% dos planos de saúde que representam. 25% da população, felizmente, é assistida por plano de saúde. Por quê? Eu digo felizmente. Tu imagina esses 50 milhões de usuários hoje no Sistema Único de Saúde. Se já está ruim, tu não atendendo esses 50 milhões de usuários, tu imagina tu atendendo esses 50 milhões de usuários, como é que ficaria. Então, não vejo outro caminho, Alexandre, se não houver uma reforma. Entender que isso precisa ser olhado com muita seriedade. Vamos falar na tabela do SUS. Muita gente não tem ideia do que seja uma tabela do SUS. Nós vamos, nesse momento, que o doutor Daniel olha aqui no computador dele, a tabela do SUS, nós vamos mostrar imagens que estão sendo projetadas aqui, da tabela do SUS, aqui atrás de nós, aqui, num telão. Depois nós vamos já estamos mostrando essas imagens. Fala um pouquinho sobre os valores do SUS, doutor Daniel. Bom, eu vou até fazer... Alexandre, tu me provocou. Isso, a tua provocação me fez lembrar, em 2000, então já se foi aí 16 anos, quando eu fiz uma matéria, onde eu já dizia, na época, que um plano de saúde custava menos que um cafezinho por dia. Ou seja, se tu pegar o ticket médio de um plano de saúde e dividir por 30 dias, tu vai chegar nessa conta. Bom, hoje, como tu disse, olhando, o SUS paga um parto, e quando eu falo ele paga um parto, está tudo incluído, R$550. Desses R$550, R$86 é honorários médicos. Aí se fez toda aquela campanha muito bonita, o ano passado, vocês devem lembrar, do parto normal, é legal, ok, e acreditamos que sim, até pela sua natureza, pela sua essência. Mas como é que tu remunera um profissional médico, com toda a sua formação, investimento em carreira, R$86, tu dividindo, eu estou sendo aqui muito crítico por um lado, mas ainda olhando um cenário ideal. Um parto num cenário ideal, 10 horas, entre o início do trabalho de parto até o nascimento. Há estudos do Conselho de Medicina de 12 a 14 horas. Mas eu preferi falar com meu amigo Alexandre em 10 horas, que aí fica uma conta fácil do teu telespectador entender. Se o médico recebe R$86 por um parto, quer dizer que ele ganha R$8,60 a hora. Ou seja, é impossível de o próprio profissional médico manter o seu custo, manter o seu consultório, manter todo um aparato, inclusive especializações, atualizações, etc., ganhando este valor. E, ainda falando na tabela SUS, o que a população certamente não sabe é que o SUS paga R$10 uma consulta médica. Quanto é que custa um café num shopping? Não gasta menos de R$12 a R$19 um café no shopping. O médico ganha R$10 por uma consulta médica. Mas vamos lá, meu amigo Alexandre. Um AVC isquêmico. O SUS paga R$9,20. Que exige uma intervenção pronta e no máximo meia hora, senão a pessoa fica com sequelas ou morre. E por 2 profissionais. 2 profissionais? Mas os 9,20 é pelo evento. E aí os 2 profissionais que dividam os R$9,20. Então, quando tu pergunta hoje o sistema e a tabela, realmente, para a gente poder levar essa informação para o público entender por que o Sistema Único de Saúde está assim,
É porque a tabela realmente não remunera. Né? Ela não tem... Eu vou aqui, né, me permitir a passar algumas informações. Vamos pedir para colocar de novo na tela grande do programa a tabela. Essa tabela que o doutor Daniel está mostrando. Bom, se nós olharmos aqui, tá, um tratamento de doença de fígado. Tá? Pode ser cirrose, isso? O que pode ser? Sim, cirrose. Tá? O SUS pagava em 2008 R$ 7,11. Hoje paga quanto? R$ 7,46. A 30 centavos a mais. Isso. Né? Bom, se nós olharmos aqui, né, parto normal nós comentamos, que é algo que todo mundo conhece, né? Um tratamento cirúrgico de varizes, R$ 400. Sendo que um tratamento cirúrgico de varizes compreende 2 cirurgiões e um anestesista. Eu estou dizendo o quê? Que eles têm que dividir essa remuneração. Que é quanto mesmo? R$ 400 para 3 profissionais. É o último item dessa tabela que você está vendo agora na tela. Sim. Então, toda a parte, né, de tratamento de acidente vascular que nós comentamos antes, em 2008 era R$ 8,52, agora R$ 9,60. Resumindo, né, não tem como. O parto cesáreo quanto é? R$ 550. Parto cesariana? Desculpa, a cesariana, eu nem trouxe esse valor daqui. Aqui, R$ 76 é o honorário médico de uma cesariana. A responsabilidade de fazer uma cirurgia, de fazer uma vida vir ao mundo. De risco, né, de um sangramento, de ficar o tempo todo com essa mãezinha. Né, principalmente nós sabemos dos riscos que há quando há o primeiro parto. Né, então, realmente, né, a tua pergunta, né, muitas vezes nós, como, né, gestores da saúde, nos perguntamos: como é que a gente conseguiu trazer o Sistema Único de Saúde até aqui? Isso aqui é uma grande verdade. Verdade. Os planos de saúde, as operadoras de saúde suplementar, esse cenário do SUS, esse cenário horrível que nós estamos vendo, e as pessoas se acham com o direito de ter saúde de graça, gritam na porta dos hospitais, esse governo é uma vergonha, se acham com direito, nós não temos... É um quadro catastrófico. Mas esse quadro afeta os planos de saúde de alguma forma, doutor Daniel Coelho? Sim. Né? Como? Isso, inclusive, teve um seminário recentemente que eu fui convidado a participar para entender como é que o Sistema Único de Saúde, através dos seus hospitais, né, afeta os planos de saúde. Bem, se nós pegarmos as cidades do interior, né, que tem plano de saúde também, lá com as suas 16 mil vidas, 18 mil vidas. Né? Obviamente que eles não têm demanda, eles não têm massa para terem o seu hospital próprio. Então, eles utilizam o hospital da rede. O hospital da rede é o hospital filantrópico. Que atende o SUS. Que atende o SUS. E, por sua vez, eles ajudam a subsidiar o SUS, aquilo que nós comentamos na sua primeira pergunta. Né? Ou seja, é importante para o hospital filantrópico estar atendendo o convênio. É importante para o convênio esse hospital porque ele não tem, né, massa para ter um hospital privado. Né? Ele não consegue fazer a verticalização. Quando ele começa a olhar para este hospital, que é o único que o atende, né, entrando em estado falimentar, coloca em risco também os planos de saúde destas regiões. E seus beneficiários todos. Exatamente. Né? E não há investimento que o plano de saúde possa fazer no hospital. Por ele, isso, por sua vez, também tem as suas dificuldades. Né? Porque o que o governo também fez nos últimos anos? Né? Nós aí que acompanhamos por força da obrigação, né? e a mídia que acompanha, né? por força do seu trabalho, todos os rols que foram... né? sendo implantados a partir da Lei 9656, eles foram dando cada vez mais obrigações para os planos de saúde, sem contrapartida. Ou seja, agora tu tem que dar isto. Podemos aumentar o ticket? Não. Tem que manter o mesmo ticket. O que o governo fez? Repassou a sua obrigação para a iniciativa privada, mas também se meteu na lei de mercado, dizendo que vocês não poderiam cobrar.
E aí nós, né, que já estamos há muitos anos no sistema, estamos olhando todo ano, diminuindo o número de operadores nesse país. Isto não é bom. Concordo. É preocupante. Acho que o maior desafio do governo federal na área da saúde é enxergar esse processo todo. O doutor Daniel está colocando com muita propriedade aqui. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. Doutor Daniel, para a gente concluir, Seferin Coelho é uma consultoria especializada com profissionais do mais alto gabarito. Como é que vocês estão enxergando esse quadro todo? O que é possível fazer? De que forma Seferin Coelho podem contribuir para minimizar os problemas de hospitais por este Brasil afora, especialmente no nosso Cone Sul aqui, que estão vivendo essa situação descrita pelo senhor de maneira muito objetiva e didática? Reinventar é a palavra. Nós trabalhamos hoje, né, com alguns hospitais, com alguns planos de saúde, revisando todo o processo de gestão. O sistema de saúde pública ele precisa ser reinventado, ele precisa capacitar as pessoas, ele precisa motivar as pessoas. Eu tenho uma palavra, né, que eu gosto de utilizar quando eu entro dentro de uma estrutura, né, do segmento da saúde, é: vamos eliminar os desperdícios. Porque toda vez que tu fala em eliminar custo, as pessoas já pensam, ele vai vir aqui fazer demissões. Cortar. Cortar. Não. Na saúde não tem mais o que ser cortado. Precisa, sim, reorganizar os processos, reorganizar os fluxos, motivar as pessoas. Isso vocês conseguem fazer? Sim, isso é também uma das nossas expertises. Né? E outra questão, meu amigo Alexandre, é, né, entender muito claro qual é o tripé. Qual é o tripé? O médico, né, na cadeia, ele está em primeiro. Né, sem médico, nada disso acontece. Né, o hospital e os planos de saúde. Né, então, tem que haver, né, uma sintonia entre esses três atores. Eu disse agora recentemente para um grupo de médicos, né, onde nós estamos reorientando toda a equipe de enfermagem, dizendo para a equipe de enfermagem, né, quem é o seu cliente? E a enfermagem, obviamente, responde, é o paciente. Não, o seu cliente é o médico. O paciente, né, é cliente do médico. Se vocês, né, tratam bem o médico, e o médico quer o que de vocês? Que vocês tratem bem o cliente dele. Então, é uma forma de entender, né, ou seja, tu precisa atender bem o seu cliente, tu precisa atender bem as suas necessidades e, por que não, as suas expectativas. Né? A saúde ela é feita por pessoas motivadas, por pessoas que têm o dom, porque é pura doação, Alexandre. E eu acredito ainda que a saúde vai ser reinventada. Eu só não quero acreditar, e veja, eu vou reforçar, eu não quero acreditar que os nossos governantes estão transformando o SUS num estado falimentar para entregar isto para a iniciativa internacional. E aí sim, nós ficaríamos na mão de sabe-se lá o quê e por quê. Então, nós temos capacidade de transformar? Temos. Nós só precisamos boa vontade. Muito bem. Você está nos assistindo pela internet, pela TVU, na NET Porto Alegre, mas essa matéria, essa entrevista com o Dr. Daniel, também você encontra no portal do Consumidor RS e no portal do cisaude.com.br, na íntegra, a entrevista com o Dr. Daniel. Vale a pena dar uma relida nisso, porque nos fez um diagnóstico muito claro desse quadro da saúde pública e privada no nosso país. Direto aqui da Seferin Coelho, também está na tela o endereço e o telefone de Seferin e Coelho. Estamos concluindo a entrevista, agradecendo ao Dr. Daniel Coelho. Tenha um bom dia, um sucesso nesses desafios que vocês estão assumindo, Dr. Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar falando, né, da área da saúde, uma área que nós somos apaixonados, né, e também, né, desejo sucesso aí para o teu programa. Muito bem, direto aqui da Seferin Coelho, Alexandre Appel para o Jornal do Consumidor.